Sejam muito bem-vindos a esta nossa explicação visual. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que ainda é cercado de muitos estigmas, o transtorno da compulsão alimentar, ou TCA. E o ponto mais importante que a gente precisa estabelecer logo de cara é que isso tem raízes profundas na biologia. Esquece aquela história de que é uma falha moral ou falta de caráter. Não é. Vamos entender exatamente o que está acontecendo no corpo humano. Para se ter uma ideia do tamanho do problema, olha só este número: mais de 4 milhões. Apenas no Brasil estima-se que mais de 4 milhões de pessoas tenham o diagnóstico desse transtorno. Na verdade, é o transtorno alimentar mais prevalente no mundo inteiro, atingindo cerca de 2 a 3% de toda a população. Para colocar em perspectiva, isso supera os casos de anorexia e bulimia juntos. É algo incrivelmente comum. Então, para organizar a nossa análise, vamos passar rapidinho por 5 pontos fundamentais. O transtorno alimentar mais comum, depois a relação do cérebro, fome e neurobiologia, as comorbidades e a avaliação clínica, o tratamento multimodal integrado e, fechando o assunto, o papel da lisdexanfetamina. Começando então pela nossa primeira sessão, o transtorno alimentar mais comum. Porque, convenhamos, a gente não está falando simplesmente de comer demais numa festa. O diagnóstico médico é super rigoroso. Segundo os critérios do DSM-5, os episódios precisam acontecer pelo menos uma vez na semana durante uns 3 meses. E os sinais são intensos. A pessoa come numa velocidade absurda, sem nenhuma fome física real e acaba fazendo isso escondido por pura vergonha. A carga emocional é pesadíssima. Gera uma espiral terrível de culpa e isolamento social. E isso nos leva a esclarecer uma confusão bem frequente. Qual é a diferença entre o TCA e a bulimia nervosa? A chave aqui é que quem sofre com o transtorno da compulsão não tem aqueles comportamentos compensatórios. Ou seja, não rola indução de vômito, não tem jejum extremo no dia seguinte, nem uso de laxantes. É uma dinâmica totalmente diferente, onde não existe a compensação típica da bulimia. Avançando para a seção 2, cérebro, fome e neurobiologia. Como a gente conversou, precisamos derrubar de vez o mito da falta de força de vontade. Sabe aqueles alimentos super ultraprocessados? Eles literalmente sequestram o centro de recompensa do nosso cérebro, que é o sistema dopaminérgico. A mente entra num looping vicioso de antecipação, seguido por um alívio momentâneo ao comer, que em segundos vira culpa e aí gera uma nova antecipação. É um mecanismo biológico praticamente idêntico ao de uma dependência química. O cérebro fica condicionado a buscar esse alívio. E como se isso já não bastasse, entra em cena a grelina, o famoso hormônio da fome. Imagina alguém vivendo sob estresse crónico ou fazendo aquelas dietas super restritivas. Isso joga a grelina lá nas alturas, de forma artificial. O que acontece? O cérebro aciona um alerta vermelho piscante, forçando o corpo a correr atrás de alimentos hipercalóricos. É um impulso quase impossível de ignorar. É realmente a tempestade perfeita acontecendo dentro da cabeça. Veja como a biologia mapa os sintomas. A serotonina baixa aumenta drasticamente a fissura por carboidratos. Paralelamente, o cortisol alto do stress vai lá e praticamente desliga o freio do cérebro, reduzindo o controle de impulsos. E a noradrenalina desregulada consolida essa perda total de controle. As defesas naturais caem por terra. Entrando agora na seção 3, comorbidades e avaliação clínica. O TCA é um problema que muito raramente atua sozinho. Existe uma sobreposição gigantesca com outras condições. A ansiedade, por exemplo, bate na porta em até 65% dos casos. A depressão afeta mais da metade. E a gente também tem uma relação de mão dupla super forte com o TDAH. Como a impulsividade é a base do déficit de atenção, quando isso não é tratado, vira um gatilho constante para perpetuar a compulsão. Justamente por causa desse amaranhado de condições, a avaliação médica não pode ser superficial de jeito nenhum. A equipe de saúde precisa cavar fundo, investigar o histórico de dietas restritivas, aplicar escalas psicológicas bem específicas para rastrear depressão ou TDAH, e não para na conversa não. Exames de sangue são fundamentais para checar problemas silenciosos, como resistência à insulina ou disfunções da tireoide, que podem estar piorando tudo nos bastidores. O que nos traz para a luz no fim do túnel na sessão 4, tratamento multimodal integrado.
Para tratar de verdade, a gente precisa de uma força-tarefa, e esses 3 passos são inegociáveis. Primeiro, a psicoterapia, como a terapia cognitivo-comportamental, que é a primeira linha de defesa para quebrar os gatilhos. Segundo, jogar fora a mentalidade de dieta e entrar com a orientação do comer intuitivo. E terceiro, tratar de frente aquelas comorbidades, porque se a pessoa não estabiliza o metabolismo e a depressão, a engrenagem não roda direito. E aqui a gente precisa martelar um ponto importantíssimo. Tem muita gente que acha que a solução é cortar todas as calorias e fazer dietas extremas. Pelo amor de Deus, não! A ciência prova justamente o oposto. Restringir só joga mais lenha na fogueira. A privação é o que puxa o gatilho da compulsão. O verdadeiro gol de placa aqui é pacificar a relação com o prato e regularizar como a gente se alimenta. Chegando na nossa última etapa, a seção 5, o papel da lisdexanfetamina. Quando o comportamento precisa daquele suporte extra da biologia, a medicina conta com a lisdexanfetamina. E como ela atua? Lembra daqueles neurotransmissores desregulados? Então, ela funciona inibindo a recaptação da dopamina e da noradrenalina. Isso ajuda a estabilizar as conexões de forma gradual. A ideia não é dopar a mente de forma alguma, mas devolver para a pessoa o controle, o poder de dar aquela pequena pausa antes de agir por impulso. E os ensaios clínicos da fase 3 trouxeram resultados espetaculares. As taxas de remissão completa, que é basicamente zerar os episódios de compulsão por semanas, ficaram entre 40% e 50% com a medicação. Isso é enorme. Sem contar o alívio mental, já que aquela obsessão exaustiva por comida que fica martelando na cabeça diminui demais. Mas atenção a esse detalhe clínico vital. A lisdexanfetamina, embora tenha sido aprovada lá em 2015 pela FDA para o TCA, não é, repito, não é um remédio para perda de peso. Se rolar algum emagrecimento, é puramente uma consequência secundária do tratamento. E para que isso realmente funcione e se sustente, a medicação tem que sempre andar de mãos dadas com a psicoterapia. Claro que, na medicina, a gente sabe que cada pessoa responde de um jeito. Se a lisdexanfetamina não for a melhor escolha para o momento, existem outras cartas bem robustas na manga. Farmacologia, como o topiramato, ou os super comentados análogos de GLP-1 oferecem outros caminhos super válidos para reduzir a fissura e modular a vontade. O importante é saber que existem opções. Para amarrar tudo, a nossa conclusão. Restaurando a relação com a comida. Essa frase resume perfeitamente a essência da nossa análise. O verdadeiro sucesso de todo esse esforço médico e psicológico não é simplesmente segurar a onda na força bruta e parar de comer compulsivamente. É muito mais profundo. É sobre desativar os falsos alarmes de sobrevivência que o cérebro fica disparando e construir, de facto, uma convivência de paz com a comida. Fica então a nossa reflexão final. Diante de tanta evidência neurobiológica irrefutável, como a gente, enquanto sociedade, pode mudar a forma de encarar os transtornos alimentares. Jogar fora aquele estigma de falta de força de vontade é o primeiro passo para apoiar quem precisa. A gente espera que essa nossa análise tenha trazido bastante luz, ciência e, mais importante, empatia. Muito obrigado por acompanharem essa explicação e a gente se vê na próxima.